Olá, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer o tema As Doutrinas da Graça, apresentadas nos 5 pontos do calvinismo, conhecidos pelo acróstico TULIP, referente às iniciais da escrita dos pontos em inglês. São uma síntese dos cânones teológicos definidos no Sínodo de Dort, no âmbito da disputa entre calvinistas e arminianos acerca das doutrinas da graça e da predestinação. Os 5 pontos refletem a soteriologia típica do movimento calvinista, interpretando a natureza da graça de Deus na salvação da criatura humana. Seu eixo é a afirmação de que Deus é perfeitamente capaz de salvar cada pessoa que ele tenha a intenção de tornar objeto de sua graça salvadora, e que seu trabalho não pode ser frustrado por algo ou alguém que fique no caminho, na tentativa de impedir sua conclusão. Os 5 pontos do calvinismo, ao contrário do que se deduz pelo senso comum, não foram escritos por Calvino, e sim a partir de uma contra-argumentação ao protesto que os seguidores de Jacob Arminius, um professor de seminário holandês, apresentaram ao Estado da Holanda em julho de 1610, um ano após a morte de Armínio. Este protesto consistia de 5 artigos de fé baseado nos ensinos de Armínio e ficou conhecido na história como a remonstrância, ou seja, o protesto. Os pontos que os arminianos consideram são os seguintes: os 5 artigos do arminianismo, por seu próprio ponto de vista, são eles. Primeiro, eleição condicional. A presciência da fé, que Deus olharia para o futuro e aqueles que tivessem fé, ele escolheria. Segundo, expiação universal, que Cristo morreu por todos e por cada um de forma que concedeu reconciliação e perdão de pecados a todos através de sua morte na cruz. Terceiro, a necessidade da regeneração para que o homem seja salvo. Mas, como apareceu mais tarde, entendido de tal maneira que subestimava seriamente a depravação da natureza humana. Quarto, a resistibilidade da graça. Mas quanto ao modo desta graça, ela não é irresistível, que o homem pode recusá-la. Quinto, e a incerteza da perseverança dos crentes, sem a certeza da salvação e que a salvação pode se perder. Esses são os pontos que os arminianos acreditam até os dias de hoje. O partido arminiano insistia que os símbolos oficiais de doutrina das igrejas da Holanda fizessem com que editassem a doutrina calvinista, como a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, que fossem mudados para se conformar com os pontos de vistas doutrinários arminianos contidos no protesto. As doutrinas às quais os arminianos fizeram objeção eram as relacionadas com a soberania divina, a inabilidade humana, a eleição incondicional ou predestinação, a redenção particular ou expiação limitada, a graça irresistível, chamada eficaz, e a perseverança dos santos. Essas são doutrinas ensinadas nesses símbolos da igreja holandesa, e os arminianos queriam que elas fossem revistas. Os calvinistas responderam com a contra-remonstrância, rebatendo assim as doutrinas arminianas. Veremos agora as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, em resposta aos arminianos. Os 5 pontos do calvinismo, um ensino compatível com as escrituras sagradas, são eles: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Primeiro ponto:
Depravação total, também chamada de depravação radical, corrupção total e incapacidade total. Indica que toda criatura humana, desde a queda de Adão, é caracterizada pelo pecado, que a corrompe e contamina, incluindo a mente. Por isso, afirma-se que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado, por natureza hostil e rebelde para com Deus, espiritualmente cego para a verdade, incapaz de salvar a si mesmo ou até mesmo de se preparar para a salvação. Só a intervenção direta de Deus pode mudar essa situação. Segundo ponto, eleição incondicional. Eleição significa escolha. É a escolha feita por Deus desde toda a eternidade, daqueles a quem Ele concedeu a graça da salvação. Esta escolha não se baseia em nenhum mérito moral ou individual, ou mesmo na fé das pessoas que Ele escolhe, mas sim em sua decisão soberana, incondicional, irrevogável e insondável. Isso não significa que a mesma salvação final é incondicional, mas que a condição em que se acrescenta fé é concedida também pela graça de Deus, como seu presente para aqueles a quem Ele escolheu incondicionalmente. Terceiro ponto, expiação limitada, também chamada de expiação particular, redenção particular ou redenção definida. Significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação. A eficácia salvífica do Cristo Redentor, então, não é universal ou potencialmente eficaz para quem iria recebê-lo, mas especificamente designada para consolidar a salvação daqueles a quem Deus Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Os calvinistas não acreditam que a expiação é limitada em seu valor ou poder. Se Deus, o Pai, quisesse, teria salvo todos os seres humanos, sem exceção. Mas sim que a expiação é limitada na medida em que foi destinada para alguns e não para todos. Se a expiação fosse para todos, o sacrifício de Cristo não seria eficaz, pois nem todos serão salvos. Quarto ponto, graça irresistível, também conhecida como graça eficaz e vocação eficaz. Essa doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, superando toda e qualquer resistência. Quando então Deus soberanamente visa salvar alguém, o indivíduo não tem como resistir a essa graça da vida eterna e com o próprio Deus. Quinto ponto, perseverança dos santos, também conhecida como preservação dos santos ou segurança eterna. Este quinto ponto sugere que aqueles a quem Deus chamou para a salvação e depois a comunhão eterna com Ele, santos segundo a Bíblia, não podem cair em desgraça e perder a salvação. Mesmo que em suas vidas o pecado os leve a se afastar de sua confissão de fé, eles, como autênticos eleitos, mais cedo ou mais tarde, retornarão à comunhão com Deus. Essa doutrina é baseada no fato de que a salvação é obra de Deus do começo ao fim e que Deus é fiel às suas promessas e que nada nem ninguém pode impedir seus propósitos soberanos. No ensino tradicional calvinista, se uma pessoa cai em apostasia, abandonando a fé, ou não mostra mais sinais de arrependimento genuíno, isso é uma prova cabal de que essa pessoa nunca foi realmente salva
e em decorrência disso, que não faz parte do número dos eleitos, ou melhor, que nunca foi dos nossos. Estes são os 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, um ensino compatível com as Sagradas Escrituras. Por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!